Boa noite, sejam todos bem-vindos. Este é o podcast É Livre com João Lobato, o primeiro podcast do Brasil sobre energia com foco exclusivo no Pará e na Amazônia. Aqui você se liga em energia, soluções e histórias que movem o Pará, a Amazônia e o Brasil. Então, se ligue na nossa energia. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, complexo e que mexe no bolso de todos nós. O aumento tarifário da energia do Pará. O reajuste tarifário. E para isso, eu convidei Cássio Bittar, defensor público e presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Pará, para bater o papo sobre este assunto. Ele, que é figura importante e defensor implacável dos consumidores do nosso estado. Cássio, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o meu convite. Ô, João, a alegria é recíproca. Boa noite a todos, boa noite a você, toda a equipe. É uma alegria recíproca. Eu aproveito inicialmente para te parabenizar por esse espaço, né? Eu acho que é um tema que precisa ser debatido e as pessoas, né, o internauta, sobretudo, precisa conhecer a realidade do setor elétrico e aqui você tem aqui uma excelente oportunidade. Parabéns. Poxa, muito obrigado. Eu realmente acho que é muito importante a gente saber o que está acontecendo no Pará e no Brasil, no campo da energia elétrica, que mexe tanto no bolso de tantas pessoas, de empresários, de residências. Então, realmente, eu acho que nós estamos tendo uma repercussão muito boa e isso está me colocando muito feliz. Eu queria, Cássio, pedir permissão para você que antes a gente fizesse uma contextualização, principalmente de alguns conceitos, para que as pessoas que estão nos assistindo possam saber como é que, mais ou menos, o processo de reajuste e revisão tarifária. O reajuste tarifário, que está acontecendo agora, no dia 7 de agosto, né, que a ANEEL até aprovou já o reajuste, o valor do reajuste, ele nada mais é do que trata a inflação, atualiza a inflação, ele vê as compras de energia, o valor da compra de energia e os encargos. Então, é quase uma atualização. Agora nós temos também a revisão tarifária periódica, que acontece a cada 4 anos, não é isso? Perfeito. E essa revisão tarifária, desculpa, ela, na verdade, ela faz uma análise completa da estrutura tarifária da concessionária e da distribuidora. Então, ela analisa os investimentos, ela analisa as perdas, ela analisa quanto foi o ganho e a eficiência da distribuidora. Então, ele é mais complexo, ele acontece a cada 4 anos, né? E essa diferença ela é importante você conhecer, né? Porque nesse ano é reajuste, certo? Perfeito. E também é importante saber que todo esse processo ele é conduzido pela ANEEL. É lógico que a distribuidora tem que fazer a apresentação dos estudos e defender o reajuste, o valor do reajuste ou da revisão, né? Mas quem bate o martelo mesmo é a distribuidora. Então, eu acho que feito isso, eu acho que já dá uma visão melhor para você entender o que está por vir. Então, agora nós vamos para realmente o nosso bate-papo, né? E começando logo, esquentando, né? Cássio, a gente já sabe que vai aumentar. Então, por que a conta de luz vai subir? Como você muito bem contextualizou, né, os processos tarifários, processos de revisão, reajuste tarifário, são processos que seguem normatizações e a própria legislação federal, e eles têm uma periodicidade, né? Então, eles são implementados justamente com uma finalidade de, primeiro, dar equilíbrio ao contrato, né, para aquela distribuidora que obtenha a concessão pelo um determinado prazo de vigência, ela possa conseguir enfrentar seus desafios, né, remunerar o seu capital e efetivamente manter a estrutura, manter seus ativos e manter toda a estrutura para distribuir energia elétrica, sobretudo no estado como o nosso, cuja a distribuição é de uma complexidade com poucos parâmetros no resto do país. E assim, o reajuste nesse ano, né, pelo que o Conselho tem acesso à nota técnica, aos estudos realizados pela superintendência específica na agência, eles tiveram como principal fator custos não gerenciáveis, né? A parte não gerenciável
dessa análise, né? Que, sobretudo, a compra de energia, né? Que, segundo a superintendência, ficou mais cara, bem como um problema que preocupa todo mundo que conhece um pouquinho do setor, que está estudando regulação setorial de energia elétrica, que se preocupa bastante, que são os encargos e os subsídios na conta de energia. Então, esses encargos e subsídios, que muitos deles estão reunidos na conta CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, tiveram também uma forte parcela de responsabilidade no resultado que nós tivemos esse ano. E realmente, olha, eu participei como secretário, na época da Equatorial, do Conselho de Consumidor, por volta de 5 anos. Né? E eu queria até parabenizar o Conselho, como ele tem evoluído, como ele tem participado, como eles têm entendido já o assunto. Na época, tinha uma dificuldade muito grande dos participantes do Conselho. Então, eu acho que isso também seria legal, de bom proveito, a gente falar sobre o Conselho de Consumidores, qual é o objetivo, como é composto esse conselho, quais são os planejamentos que você tem para a sua gestão. Sim, isso é interessante, é uma pergunta muito boa, até porque as pessoas não conhecem, muitos não conhecem o Não Conselho de sabem, Consumidores, inclusive, né? da É incrível. existência. Nós, para você ter uma ideia, nós estamos fazendo reuniões descentralizadas pelo interior do estado e mesmo reuniões com algumas autoridades aqui do estado do Pará e muitos não têm conhecimento. O que é o Conselho? Eu já ouvi essa pergunta diversas vezes. O que é o conselho? Como faz para ser conselheiro, né? É muito comum, mas o conselho já existe há mais de 20 anos. Hoje ele é regulamentado numa resolução da ANEEL, que é a resolução 963 de 2021, foi a última regulamentação que ele obteve, e ele foi justamente uma estrutura criada com muita habilidade, posso dizer assim, tanto pelo regulador como pelo legislador, porque tem lei federal criando o conselho, para trabalhar a desestatização de alguns serviços públicos. Então, por exemplo, a maioria dos serviços essenciais que foram desestatizados, que foram alcançados pelo fenômeno da agencificação, que é o fenômeno norte-americano, que foi absorvido pelo Brasil, sobretudo ali no final da década de 90, ela foi associada à criação de conselhos. Quem seriam esses conselhos? Esses conselhos nada mais são do que a voz dos consumidores no setor. Então, qual é o nosso... primeiro, como nós, respondendo assim as tuas perguntas na ordem, como surge o Conselho? A partir da legislação federal e da regulamentação da ANEEL. Como é composto o Conselho? O Conselho ele é composto por representantes de cada uma das classes de consumo. Então, eu especificamente sou representante da classe poder público, estou como presidente, né, cumprindo mandato desde agora janeiro de 2025, o meu mandato iniciou como presidente, mas eu estou como presidente, mas sou conselheiro da classe poder público. Nós temos um conselheiro das classes rural, industrial, comercial e também um conselheiro da classe residencial. Então, essa equipe e esse formato, ele faz com que os consumidores das mais diversas realidades possam ter voz dentro do setor. Então, por isso que eu costumo elogiar, porque eu já trabalhei em outros tipos de conselho de consumidores e eu não vi nenhum com uma formação heterogênea como esta, que permite com que todas as classes possam ser representadas. E o Conselho do Estado do Pará, eu te digo que muito do que tem sido feito aí, e é importante também respondendo a tua pergunta, a nossa atuação, ela é consolidada no início do ano através de um plano, né, que é o PAN, Plano de Atuação e Metas, é apresentado, homologado à ANEEL, ou seja, tudo que nós estamos desenvolvendo foi planejado, está sendo acompanhado pela Agência Nacional. A nossa atuação tem sido feita e muitos dos objetivos são alcançados graças faço questão de registrar aqui, a competência e o conhecimento dos conselheiros que estão lá. Comprometimento, né? Eu vejo o comprometimento de vocês, é incrível. Mas não, o comprometimento é fundamental, mas assim, também é preciso ter conhecimento técnico. Sim, João. Com certeza. A gente não pode... Porque é complexo, a energia é complexa. É complexa, né? Então, por exemplo, eu saí para estar na classe poder público, então quem eu sou, quem eu atuo? Eu sou um defensor público de carreira, atuo no Núcleo de Defesa do Consumidor e trabalhava nas questões relacionadas à energia elétrica, João, mas mais na questão comercial, recuperação de consumo, essas questões. Então nós temos um canal Linha Direta, eu sou o ponta de lança, eu trabalho ali atendendo o consumidor. Todo dia eu atendo consumidores, faço análise jurídica daqueles consumidores. Mas nós temos outros conselheiros, por exemplo, como o professor Cláudio Conde, o Carlinho Lins, que hoje é nosso consultor, o Rafael Vale, que são pessoas experimentadas no setor.
O Cláudio Cunha já foi funcionário da ANEEL. Já. Ele hoje trabalha na regulação estadual da energia elétrica. Já Ou foi se- da Equatorial, da CELPA, né? Da e CELPA, isso, competentíssimo. então, assim, muito dos resultados que o conselho tem obtido, eu atribuo a isso, a formação dos seus conselheiros, ao comprometimento, ao conhecimento técnico dos seus conselheiros, mas, sobretudo, a essa disposição de apresentar propostas, de ser um conselho propositivo, e aí nós estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos, que é, primeiro, divulgar o conselho e, segundo, apresentar propostas tecnicamente viáveis. Vocês recebem já demandas de consumidores por algum meio eletrônico ou ainda não conseguimos avançar nesse sentido? Sim, nós conseguimos avançar nesse sentido. No PAN do ano passado, nós incluímos algo que não existia, passou a existir, a nosso plano de divulgação e metas do Conselho de Consumidores de Energia do Estado do Pará. E aí nós temos um site, né, que é o site Siga com CEPA, nós temos redes sociais, que é Siga com CEPA, Instagram, Facebook, Olha lá. e nós temos canais para que as pessoas possam efetivamente fazer suas denúncias, apresentar suas reclamações, e que o Conselho possa tratar disso. É importante registrar que, por exemplo, quando é uma demanda individual, o Conselho absorve essa demanda e repassa à distribuidora. Apenas quando são demandas coletivas de maior complexidade, aí sim nós vamos internalizar, vamos mandar para esse nosso corpo técnico da distribuidora e a partir dali nós vamos fazer uma provocação mais qualificada, como é o caso que tem acontecido, que acontece com frequência, relacionados a indicadores de qualidade em algumas regiões do estado do Pará. Então, o nosso atendimento, a princípio, ele é direcionado a essas questões que envolvem de forma mais complexa e mais abrangente o setor. Legal. Olha, mais uma vez, parabéns aí para Obrigado. vocês, tá? Um abraço a todos, conheço todos. Isso. Gosto muito aí das pessoas e da composição que tem o conselho. Mas vamos voltar aí para o aumento tarifário, né? A gente sabe que nós temos o grupo A, que são aqueles clientes de consumidores que são atendidos acima de 230 kV e aqueles que são abaixo de 230 kV, de 2,3 kV, desculpa, 2,3 kV. Então, a gente sabe que tem aumentos distintos para o grupo A e para o grupo B, e tem aquele que eles chamam assim do impacto médio para os consumidores. Tu podias aqui relatar em primeira mão aí, muitas pessoas não sabem, embora tenha já divulgado ontem, né? Mas de quanto foi o aumento? O efeito médio ficou em 3,74%. O efeito médio para os consumidores, mas naturalmente ele vai oscilar, conforme seja, como você bem relatou, a alta e a baixa tensão. A alta tensão acabou tendo um reajuste um pouquinho maior, a baixa tensão já ficou em 3,53%, já ficou mais leve, né? E assim, é muito bom tu falares isso, João, e eu te digo por quê. Eu fui instado por um veículo de imprensa para fazer um vídeo falando sobre o resultado, né? Porque nós acompanhamos esse ano especificamente. Eu não pude estar na reunião. Geralmente o conselho vai até a reunião, seja reunião de reajuste ou revisão, e nós fazemos inclusive sustentação oral, tecnicamente, sobre questões técnicas do processo tarifário. Mas esse ano eu não pude estar, mas acompanhei online, e assim, depois, encerrado, eu fui instado pelos veículos, pelos órgãos de comunicação, e gravei um vídeo, e muitas das pessoas que o vídeo foi publicado em grande veículo em massa, criticaram, a maioria, né? Veio assim, falou, e alguns foram até ofensivos, sabe? Ofensivos Sim. mesmo. Você grava um vídeo para divulgar, né? Isso, né? E é um absurdo você ainda gravar um vídeo para isso. Algumas ofensas, inclusive, não foram nem para o sistema. Elas foram ofensas, inclusive, assim, pessoal, né? E tal. E aquilo eu fiquei pensando, né? Sobre a resposta, que se mereceria uma resposta, mas como a gente tem que internalizar isso. O reajuste nunca é bom. Para ninguém, para nós menos ainda. Nós continuamos no topo do ranking tarifário nacional. Antes a gente já era com esse reajuste, mais estamos mais ainda, né? Vamos, mas assim, o que muitas das pessoas não sabem é que o processo de revisão, e eu falo assim, de adequação tarifária para a realidade, ele não é um processo que você vai conseguir ajustar jamais, em situação nenhuma, do dia para a noite, até porque existem contratos e existe equilíbrio desses contratos. Então, a própria segurança da distribuição de energia, ela passa por isso. Você não vai conseguir. Mas quando eu vejo um reajuste negativo no ano passado, ótimo, né? Um reajuste de 3%, pouco mais de 3% esse ano, eu vejo...
57, né? E É, 4,50 no alta tensão. isso. Eu vejo que nós estamos no caminho para trabalhar isso. Porque se você pegar a reunião da ANEEL, que homologou o resultado do Pará, você vai ver que na mesma reunião, a ANEEL homologou o resultado do Espírito Santo, que pegou mais de 15%. 15%, né? E nós temos históricos de receber reajuste nesse patamar. Então, assim, eu não gostaria de virar e gravar um vídeo anunciando um reajuste. Não é bom. Eu acho que o papel do conselho fiz o meu papel com a divulgação dos resultados, fui instado para isso. Mas o nosso papel não é só divulgar o reajuste, mas ser propositivo, apresentar propostas. De que forma nós podemos trabalhar para transformar essa realidade. Né? Mas, assim, te digo que, do meu ponto de vista, estamos caminhando. Estamos numa caminhada e vamos seguir. E, na verdade, Cássio, eu conversei... O primeiro podcast foi com o Joaquim Passarinho, que é da Comissão de Minas e Energia, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, que a estrutura tarifária, ela depende... O modelo tarifário hoje existente do Brasil, ela precisa, para haver mudanças significativas, para exatamente... diferenciar essa regionalidade que tem. Nós temos um espaço demográfico muito grande, né? A gente tem as dificuldades de distribuição, de você ter longos caminhos, longos quilômetros, com pouca densidade demográfica. Nós temos parques diesel ainda. Então, tudo isso dificulta para que a gente tenha uma tarifa menor, obviamente. Mas isso daí só vai acontecer exatamente se você conseguir mudar isso no Congresso. Então acaba sendo uma questão política e a gente sabe que realmente não tem como a gente mudar se não houver uma mudança lá em Brasília, né? Eu concordo, acho, inclusive, assim, o deputado Passarinho, ele é um parlamentar diferenciado nesse ponto, porque ele apresenta um debate técnico, um debate qualificado sobre os problemas, os reais problemas do setor. E isso é muito importante. Muita gente, muitas vezes, vai à imprensa nessa condição de parlamentar e vai lá só para falar que é porque nós temos usinas e a nossa energia é cara. Mas existe uma questão técnica... Isso eu tenho uma pergunta até que eu ia fazer para você, né? E existe uma questão técnica que realmente, não só o Conselho, mas parlamentares, representantes de poderes, têm que se implicar para poder resolver e se implicar tecnicamente. Eu acho que é isso que está faltando e ele faz essa provocação. Eu tive a oportunidade de estar com ele num evento. Durante um ano, eu fui membro do Comitê Gestor do Amazônia Legal, que trabalhava exclusivamente das questões dos sistemas isolados no Brasil, né? E aí a gente trabalhou e eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele sobre isso. E foi a impressão que realmente ficou bem interessante. Na verdade, a gente tem que se juntar com o Nordeste, que se juntar com o Nordeste são 48% do Congresso. Aí já fica mais ou menos equiparado, porque, obviamente, o Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste não vai querer mudar esse modelo, né, onde a tarifa deles são bem mais barata do que a nossa. Agora, voltando de novo, a gente já sabe que houve para o A, para o B e quanto foi o efeito médio para o cliente. Também é importante, talvez, dizer que a classificação tem a classificação dos consumidores acima de 2,3 kV, que é o grupo A, né? E tem o A1, A2, A3 e A4, que é conforme o nível de tensão, né? 230, 138, 34,5 e 69 e 13,8. E também nós temos o B1, B2, B3, B4, B4A, B4B, sim, eu acho. Sim. Né? E aí eu queria que tu realmente falasse aí com relação a essas classificações, principalmente o B1, B2, B3, B4. A gente sabe que o alta tensão foi 4,50, mas a gente sabe que temos o residencial, temos o residencial convencional e o residencial baixa renda. O baixa renda tem essa medida provisória 1.300 que já está valendo. Né? Desde o dia 5 de julho. Desde o 5 de julho. Então, assim, eu queria que tu explicasse, inclusive, eu me lembro que tinha muita gente que não sabia que o valor da tarifa do residencial baixa renda é diferente do valor da tarifa do residencial convencional. Ou seja, ele é mais baixo, ele, além de não pagar agora, quando ele ultrapassar esses 80, o valor da tarifa é menor, ela não é igual ao residencial baixa renda, o residencial convencional. Existe realmente uma distinção e, assim, é muito importante fazer esse registro E é importante você fazer uma abordagem sobre o consumidor residencial, até porque no estado do Pará, o consumidor residencial, se você fizer o raio-x dos consumidores no estado, você vai ver que eles ocupam uma boa projeção do número de consumidores. Não é? Consumidores... Hoje já tem mais de 3 milhões, né? São 3 milhões de unidades consumidoras, dentre as quais, salvo engano, 47% são de consumidores residenciais. E 30% é baixa renda, eu acho, né? Boa parte baixa renda. 1 milhão. O desafio do baixa renda
ele é um desafio grande porque, em que pese nós termos, segundo os dados do Índice de Desenvolvimento Humano, né, e ainda o perfil socioeconômico do paraense, o estado do Pará tem um grande número de consumidores incluídos no baixa renda, né, que já recebem tarifa social de energia elétrica, mas tem um passivo, isso segundo informação que eu obtive da própria distribuidora, de mais de 650 mil cadastros que poderiam ser alcançados, que devem ser alcançados para o tarifa social, ou seja, são pessoas, são unidades consumidoras que podem ser abraçadas por essa MP 1300, que, como você falou, ela foi uma virada de chave no tarifa social. Nós saímos de um desconto que chegava até 65% na fatura dessas pessoas e nós fomos para uma realidade onde a pessoa, os seus 80 primeiros quilowatts, tem 100% de desconto. Não é pequeno o impacto. É algo que transforma. Naturalmente, é uma pergunta que a pessoa faz, minha conta vem zerada agora? Não vem zerada porque você tem os impostos, encargos que necessariamente vão estar lá. Mas é uma diferença, principalmente para a população mais humilde, é uma diferença, assim, absurda. Então, esses consumidores residenciais vão ser aí alcançados, os que tiverem esse perfil, vão ser alcançados por esse desconto. A própria Resolução 1000, né, que foi alterada pela essa MP 1300, ela trabalhava a classificação, quem são as pessoas que efetivamente podem ter direito ao acesso ao tarifa social com esse expressivo desconto. No primeiro grupo, você tem pessoas que recebem BPC, benefício de prestação continuados. No segundo, quando a renda per capita familiar foi igual ou inferior a 50% do salário mínimo. E no terceiro grupo, aquilo que a gente chamou de energia azul, que nós chamamos de energia azul. Já ia falar isso. Você foi o precursor, o que levantou a bandeira da tarifa azul. Eu estava na Equatorial, fizemos várias reuniões, né, participamos aí de comunicação com relação a isso. Foi um sucesso, parabéns também. Foi um sucesso. Assim, deu certo porque a distribuidora também ela abraçou essa oportunidade. Mas o energia azul é para aquelas famílias que a renda familiar não supera 3 salários mínimos, ou seja, hoje o salário mínimo, dando com uma projeção boa, você tem quase R$5.000, né? E que tenham dentro de seus integrantes uma pessoa com deficiência que faça uso de equipamento eletrônico para treino terapêutico. Isso é muito, muito importante, João, porque tem muitas crianças, sobretudo crianças com autismo, que elas têm desregulações sensoriais, por exemplo, relacionadas ao clima. Então, necessariamente, essa criança vai precisar usar mais um ventilador, vai necessitar de um ar-condicionado. Então, quando você abraça esse grupo de vulneráveis, né, vulnerabilizados, segundo o Código de Defesa do Consumidor, você, de fato, está promovendo aí não só a justiça, mas, sobretudo, a justiça tarifária. Então, esse seria o terceiro grupo. Só registrando, eu acho que é importante eu ter falado aqui que hoje o Energia Azul ele foi replicado em várias distribuidoras. Nós fomos precursores, né? Você, na verdade, iniciou isso. Começou aqui no Pará e eu acompanho na internet que várias empresas do próprio grupo Equatorial na verdade, eu passei para o pessoal, as outras 6 empresas e elas replicaram para lá. Eu fico muito feliz, é algo que deu certo e assim, a gente que trabalha na ponta, eu tenho depoimento das pessoas, sabe? E isso é legal quando eu vejo uma família lá que foi alcançada por algo que de fato foi gestado ali. Cássio, voltando aí de novo, uma pergunta que sempre tem, eu sei porque eu trabalhava na comunicação, eu tinha que sempre responder isso, sai nos jornais, né? Eles pegam uma variação, uma evolução da inflação do período, digamos assim, de 2013, quando foi a Equatorial até agora, e fazem o aumento tarifário. E aí, isso é uma coisa que realmente eu ficava... É difícil você explicar, porque tem uma diferença, né? Eu não sei quanto está agora, me falaram algo em torno de 33% ainda, se pegar esse período de diferença. Por que acontece isso? Por que aconteceu? É por causa do modelo tarifário, obviamente, né? Uhum. Eu te peço desculpa, eu não entendi a pergunta. Por que acumulou... Existe essa diferença entre a inflação, porque teoricamente o reajuste seria a inflação, obviamente analisa a compra de energia, né? Sim. Mas e teve o reajuste tarifário e a inflação. Então você vê os índices dos dois, né? E você verifica que há uma diferença. A distinção, sim, foi interessante tu perguntar, porque eu não sei se é isso que está referido, eu vi na imprensa, salvo engano, anteontem, logo que nós tivemos a notícia do reajuste,
eu vi uma pesquisa do DIEESE informando que, desde que houve o início da concessão, a inflação, o reajuste que foram aplicados ao contrato da Equatorial Pará, ele superava 80%, enquanto a inflação não chegou nisso. Só que a inflação, ela é um dos elementos dos fatores, dos né? fatores, mas você não vai trabalhar só com inflação. Não é apenas só a inflação. O modelo tarifário, ele não trabalha apenas com esse A índice. compra de energia, vai trabalhar os próprios encargos que você fala que... Os encargos setoriais, você vai ter aí receitas irrecuperáveis, você vai ter uma série de outras questões que vão fazer com que essa conta fique muito mais complexa. Né? É natural que a grande empresa trabalhe. Poxa, a inflação não deu isso, por que o reajuste deu isso? Mas a gente tem que entender que o setor ele vai trabalhar efetivamente com outros fatores que vão pesar e vão trabalhar. Não que eu defenda... Não, eu entendo. Não defendo... É o modelo tarifário mesmo. É o modelo. É o modelo tarifário que vai efetivamente apresentar esse resultado e esse descompasso que você está alertando. Que sempre, Cássio, eu não me lembro quem é, tem um estudioso que sempre levanta essa bandeira todo ano. Da inflação. Mas é todo ano. Vai uma meia página de jornal, meu Deus do céu. E a gente bate nessa tecla, que é o modelo tarifário, que tem esse problema, que é a composição, a compra de energia, o encargo, não, além da inflação. Sim, outras questões. E ainda tem mais. Bandeiras tarifárias. Bandeiras tarifárias, Então aí realmente a gente tem que ver isso aí. Quando também eu queria saber alguma coisa, tá? Para... A gente sempre, quando tem um aumento, a Equatorial ela sempre faz isso, eu acho que é muito bacana ela fazer. A gente pode fazer isso em termos de pizza, faz uma pizzazinha, e a gente sabe que cada parcela desse aumento, quanto é que contribui. Aí a gente tem a compra de energia, quanto fica do valor, nós temos a transmissão da energia, nós temos a distribuidora, quanto fica para a distribuidora, quanto fica para os encargos, quanto fica para os tributos, ICMS, PIS, CONFINS. Então a gente faz, iluminação pública, faz essa pizza. Tu tem já noção? Porque foi agora, recentemente, eu não sei se tu já tem essa pizza. Não tenho. Eu sei que a distribuidora ela ficava com 33% até antes desse aumento. Então, eu não sei quanto é que ainda fica. não tenho esses dados, mas assim, posso te dizer primeiro que isso é fundamental, porque é uma forma de ter transparência com o consumidor, informar, porque muitas vezes a leitura que se faz, como eu falo, foi divulgado lá o meu vídeo, as pessoas falaram, expressaram a sua opinião lá, muitas vezes como eu fui roubado, ou aumentou, ou a distribuidora enriqueceu, quando na verdade o que a gente tem ali é um conjunto de fatores quando você está efetivamente remunerando questões que são custos não gerenciáveis, né? Custos de transmissão, custos de distribuição, e isso efetivamente é algo que é importante. Então, eu acho que essa transparência ela é importante, mas assim, ainda precisa ser, para extrair isso, primeiro, a distribuidora precisa divulgar, ela tem que divulgar, ela divulga. E segundo, nós podemos extrair isso a partir de uma análise mais aprofundada da nota técnica que foi liberada recentemente. E, obviamente, o conselho, depois de apresentar essa pizza, vocês fazem a avaliação para ver se está batendo, efetiva. Se não está batendo, né? Porque realmente 33% era para você fazer o quê? Para você distribuir, você aumentar, ou seja, implantar novos postes, né, fazer uma ampliação, pagar os custeios da distribuidora. Então, realmente era um valor, assim, já foi até menor, eu não sei quanto está agora, mas vamos ficar de olho nisso aí, né? Sim, com certeza. Eu me lembro também, toda vez que tinha revisão tarifária, reajuste tarifário, muitas das vezes tinha algo que eu tinha uma dificuldade, eu confesso, tinha uma dificuldade muito grande de entender, que é diferimento. O diferimento é uma negociação que tem da ANEEL, eu acho, no sentido de postergar alguns aumentos que poderiam acontecer para diluir ao longo dos anos. Sim. No caso agora específico, teve diferimento? Não houve, mas houve diferimento no ano passado. Não sei se você lembra. Lembro houve uma forte articulação. E aí porque senão ficaria muito mais alto. Muito então mais é possível, a partir de uma decisão técnica da diretoria, é possível que seja aplicado esse diferimento, que foi exatamente o que você conceituou. É pegar e postergar determinados encargos, a partir, naturalmente, com diálogo com a distribuidora, né? Porque o papel do regulador, ele sempre é esse. Ele tem um olho na modicidade tarifária, naturalmente, tem sobretudo quando tem um conselho lá fazendo sustentação oral, um conselho ativo questionando, mas, de outro lado, ele está olhando o equilíbrio. Então, esse diferimento, que é justamente transferir, levar determinados custos para um processo tarifário posterior, ele é possível ser feito,
mas ele tem que ser feito sempre olhando o equilíbrio do contrato. Isso. A gente já falou aqui do baixa renda, mas eu me esqueci de perguntar uma coisa que eu até fiz isso para o deputado. Vamos isentar o baixa renda até 80 e de 80 até 120 nós vamos ter Na CDE. A CDE. A partir daí já entra o valor da tarifa cheia. Obviamente isso aí vai aumentar para os demais, ou seja, a conta vai ser distribuída para os demais. A nossa conta vai aumentar, é isso? A princípio, há uma preocupação quanto a esse impacto, né? Vários agentes do setor alertaram que a medida traria necessariamente um impacto e um desequilíbrio no setor, mas assim, se você pegar o contexto, pelo menos é a primeira visão que eu tenho da MP 1300 e com a alteração que já foi feita, já tem a 1304. E parece que tem mais de 650, meu emendas, Deus do céu. Vai ter muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Mas assim, a AMP, ela não tratou especificamente do tarifa social baixa renda. Ela tratou de outras questões que, no intuito do legislador, no legislador não chegou nele, no intuito do executivo, né, através do Ministério das Minas e Energia, eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação do próprio ministro sobre MP, essas outras medidas iriam compensar esse impacto. Dentre elas, a abertura do mercado prevista para 2027, a retirada dos subsídios, principalmente do Mercado Livre, né, do solar, que já está acontecendo. Isso, mas aí eu te digo, se me perguntares se isso efetivamente, se essa conta vai fechar, eu te digo, só o tempo vai dizer. É difícil saber. Só o tempo vai dizer se efetivamente vai fechar. Eu acho que talvez uma parte, mas eu acho que não toda, porque vai ser um valor muito alto, né? Com certeza. E assim, o estudo que foi feito sobre o número de pessoas alcançadas pelo tarifa social baixa renda, ele é um estudo que ele, do meu ponto de vista, ele subdimensionou uma realidade. Quando você fala de pessoas que vão receber até 65% de desconto na conta, eu falo do universo. Quando você começa a campanha, e isso o próprio conselho está fazendo essa campanha, é nossa obrigação fazer. E a própria distribuidora também faz, e a defensoria. E ainda tem muita gente que não sabe, sabia? Que não sabe, impressionante. Mas quando você chega nos lugares com desconto de 100%, João, é diferente. Não, é diferente. A procura é maior eles não estão sabendo ainda dos 100%, eu acho. Muita gente não sabe. Não sabe. Quando chegar os 100%, vai ver, vai ter uma correria. O que está acontecendo? Isso. Então, eu acho que, por exemplo, esse impacto que no primeiro momento foi ali orçado em 3,2 bilhões de reais, eu acho que ele ainda pode ser alterado. Então, por isso eu digo, tem muita cautela quanto a falar sobre essas compensações, como eu digo, foram planejadas. Mas se efetivamente essa conta vai fechar. A gente fica, assim, bem preocupado com relação a isso, né? Agora, a gente já falou que a tarifa do Pará é a mais alta, né? A gente já sabe também que o modelo tarifário, né, a ANEEL é a responsável, eu até falei no início, ela é a responsável por todo esse processo. Obviamente, a Equatorial ou qualquer distribuidora faz a defesa, faz os cálculos dela, mostrando que a tarifa é justa, para ter o equilíbrio econômico, né? Mostra isso para a ANEEL. A ANEEL tem a responsabilidade de bater esses números, verificar e chegar a um número que seja verdadeiro para a distribuidora. Mas uma pergunta que eu já te disse que estava aqui escrito para perguntar, é que todo mundo fala, eu fiz também para o deputado, como é que a gente tem as duas maiores hidrelétricas e tem a luz mais cara? Isso aí, meu Deus do céu. A gente vê políticos falando, todo mundo, a gente já sabe, a gente que é do setor, a gente sabe que é o modelo tarifário. Não sei se tu tens alguma coisa a acrescentar ou a gente passa essa pergunta. Sim, assim, minha opinião, acho que depois de muito tempo trabalhando especificamente só com a questão comercial, fui abrir os olhos para os desafios do setor como um todo. E aí eu fui passar a compreender geração, transmissão, distribuição, né, conhecendo do ponto de vista, e a minha contribuição do conselho sempre é do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, né, que é a minha área de formação. A minha formação é essa. Né? E eu trocando, muitas vezes, dialogando com os engenheiros que nós temos nos conselhos, a gente vai acabando adquirindo uma posição, uma consciência e, sobretudo, uma opinião e uma posição sobre esse tema. Eu costumo dizer sempre que e isso é bem comum, quando estamos debatendo os grandes desafios do setor elétrico,
A Agência Nacional costuma dizer que, para o Legislativo, que nós estamos aplicando o que vocês decidem. Então, quem decide são vocês. Eu acho que é mais ou menos isso, mas não é só isso. Porque o Legislativo diz o que tem que ser feito, mas quem diz como é feito é a agência. Tu sabes disso, que além da legislação federal que regulamenta o setor, nós temos uma grande quantidade de resoluções normativas, Isso. PRORET, PRODIS, trabalhando a distribuição, e isso tem impacto no preço, no custo da energia e em, vamos dizer assim, contradições como essa. Nós estamos aqui na sombra de grandes projetos de geração hidrelétrica e pagamos a tarifa mais cara. Né? Isso aí eu acho que tem 2 pontos que precisam efetivamente ser esclarecidos. Um deles é que é possível trabalhar isso antes do legislativo? É possível. Eu não sei se você acompanhou o debate sobre o sinal locacional. Não acompanhei. O sinal locacional foi ele é previsto em norma, mas a ANEEL, há 5 anos, provocou um grande debate sobre isso e mudou a regulamentação para trabalhar o sinal locacional de forma a beneficiar estados que possuem grandes projetos de geração. Então, o que o sinal locacional se propunha? Que aquele estado, aquele consumidor que reside próximo da distribuidora, ele paga menos transmissão do que aquele que reside longe. Lógico, e isso tem lógica, né? E tem lógica, e parece óbvio, porque ele usa menos fio. Com certeza. Numa linguagem mais simples, né? Ele usa menos fio, ele usa menos sistema. Então, a distribuidora, a própria ANEEL, ela aprovou uma resolução normativa, que me foge agora o número, e ela pegou e colocou essa resolução normativa em vigor e passou a realizar essa compensação. Isso, por si só, resolveria o problema? Não, mas reduziria. Reduziria. Mas por que não está aplicado, então? E acredite que o Poder Legislativo, provocado por um parlamentar do Nordeste, apresentou um projeto de decreto-lei pedindo a suspensão dessa resolução. Puxa vida. Argumentando, ele foi ao Congresso, inclusive argumentando que a ANEEL estava usurpando a função do Legislativo, estava tentando colocar, e pelo contrário, estava claro, estavam em típica atividade regulatória. Nesse momento, nós fomos até o Congresso Nacional, diligenciamos com vários parlamentares, houve um grande movimento para fazer com que esse projeto de decreto dele não avançasse, para não efetivamente prejudicar o que estava ali implementado, e isso até, onde eu estou acompanhando, efetivamente não foi feito. Mas o que eu quero te mostrar com isso é que existem mecanismos, técnicas, propostas que podem fazer com que a gente acabe com essa contradição, com esse... Reduza, pelo menos, né? Reduza essa informação que indigna muito. A outra posição também, eu acho que é importante falar, porque as pessoas muitas vezes dizem que não há compensação quanto ao uso dos recursos hídricos. Isso é importante. Isso existe, né? Existe uma contribuição pelo uso dos recursos hídricos. E para os municípios, não é isso? Hoje ela é fracionada para estados, municípios, Ministério de Minas e Energia, e a própria agência tem percentuais pequenos, mas o grosso está com os estados e os municípios. Isso seria o royalties ou não? É chamado de royalties, mas né? Tecnicamente é contribuição federal pelo uso de recursos hídricos. Certo. Né? Então, essa contribuição, ela existe. Qual é o problema e o desafio? E aqui já te digo que é um debate que a gente está travando, que nós precisamos, inclusive, de parlamentares com disposição para ir para cima disso. Nós defendemos que é preciso fazer a alteração dessa conta. É difícil chegar com um parlamentar e dizer assim para ele, olha, a gente vai tirar o que vai para a prefeitura. Aí não pode, né? Porque no final, no dia da eleição, vai ter problema lá. Mas eu particularmente, não acho que seria mexer no... Isso acaba sendo um problema político mesmo. Político, porque a distribuidora... a distribuidora não, o município ele já incorporou aquilo ali no seu orçamento. Então, dificilmente você vai conseguir avançar. Mas o que nós estamos fazendo um estudo, João? Eu te digo aqui a primeira mão. Puxa, nós estamos promovendo um estudo junto com Cláudio Conde, professor Carlindo, para fazer um redimensionamento dessa contribuição, de uma forma a destinar uma parcela disso, sem prejudicar quem já recebe, uma parcela disso para a modicidade tarifária. Então, isso pode ser movimentado através de decreto legislativo, e nós vamos, através disso, apresentar essa proposta para que esse percentual dessa contribuição vá para a modicidade
tarifária. De uma Para forma todos do estado ou seria especificamente para os municípios envolvidos? do Estado. Para a modicidade tarifária, nosso projeto é que você, consumidor paraense, consiga abrir sua fatura de energia e ao ver aquele emaranhado de informações e números, você vai encontrar um que lá vai estar compensação pelo uso de recursos hídricos. Ou seja, você vai receber um desconto pelo fato de residir no estado em que se usa a água dos rios, em que se movimentou impactos socioambientais para gerar energia. Então aí a gente vai chegar Bacana essa efetivamente solução, hein? próximo da justiça tarifária. O que precisa disso? Cálculos. A ideia está pronta, a minuta inclusive está pronta, o que nós estamos fazendo são os cálculos de impacto disso. O Pará, as pessoas pensam que por ter uma das 5 maiores hidrelétricas aqui, que é Tucuruí, Belo Monte, né, elas estão entre as top 5, ela não é a primeira que gera energia, né? Se eu não me engano, primeiro Paraná, se eu não me engano é Paraná, e depois vem A maior. São Paulo? Belo Monte hoje é o maior empreendimento No maior do empreendimento, país, mas não porque é. ele é o nacional. Itaipu é Itaipu é a binacional. primeira, Itaipu é a primeira. Aí quando se fala assim, é porque nós temos aqui a maior hidrelétrica do país. As pessoas dizem assim, é verdade, se você considerar nacional. Não, sim. Agora, em termos de geração de megawatt, eu acho que o Pará é a terceira, se eu não me engano. Eu li alguma coisa. Tem Paraná e tem mais um outro município que eu não um estado que eu não me lembro. A nossa capacidade de geração, ela hoje se projeta como uma das maiores Uma do das Brasil, maiores, isso eu se tenho você certeza. considerar a nacional. Né? O que acontece muitas vezes é Belo Monte, ela não está funcionando em toda a sua capacidade. O deputado disse aí que durante só 3 meses. Exatamente. Ou seja, isso. Poxa, isso é triste também. O projeto é para ter essa projeção, mas assim, o que eu tenho acompanhado, não tive oportunidade, nós até estamos planejando uma descentralizada em Altamira, mas assim, o que eu tenho acompanhado pelos veículos de comunicação é que a usina lá não funciona na sua capacidade total. Não, coitado, não funciona mesmo. Foi em função de algumas, de novo, politicamente, né? Não foi nem tecnicamente, eu acho que teve conotações políticas que evitaram com que houvesse um lago que permitisse com que ela funcionasse a todo vapor. Só 3 meses, segundo até o deputado federal falou, eu não sabia essa quantidade. Mas, voltando então, quando a gente fala em aumento de tarifa, né? Eu me lembro, eu lá na Equatorial, e também nas outras empresas, na rede, na época, até a Rede Celpa, quando as pessoas diziam, não, a tarifa está alta, é a mais alta do Brasil, e sempre dizia, não, isso é porque é uma percepção também da qualidade. A qualidade do serviço, do fornecimento, ela fica um pouco embutida se a tarifa é alta ou não. Ou seja, se você está fazendo, está prestando um bom serviço, acaba sendo uma percepção menor de que a tarifa é a mais alta. Né? Até porque às vezes a gente divide, olha, a tua tarifa dá tanto por dia para tu teres luz, conforto, né? A gente fazia essa divisão e dizia, porra, parece barato, é quase uma passagem de ônibus, né? A gente sabe que não é também assim, mas a qualidade do fornecimento, ou seja, o que a distribuidora entrega, ela acaba mexendo com a percepção do que é alto e o que é baixo, né? Uma alta tarifa ou uma baixa tarifa. A Equatorial, ao longo dos anos, eu sei porque eu estava presente, ela está melhorando a qualidade do fornecimento, né? Eu te pergunto, vocês acompanham de perto? Eu vi que tu disseste que sim, mas existem na verdade existem 3 pesquisas, mas as 2 mais conhecidas é o IASC, que tem da ANEEL, e o ISQP, que é da BRAD, né? São pesquisas de satisfação que mostram e apontam onde tem que melhorar, onde não tem que melhorar. Como já tem mais de um ano que eu saí da Equatorial, né, parece que foi ontem, mas já tem mais de um ano, eu não sei como ela está. Ela estava evoluindo. Eu não sei como foi essa última pesquisa, tu tens conhecimento, isso é apresentado para o conselho, como é que é isso? Sim, nós tivemos, inclusive, não há muito tempo, a reunião com a diretoria executiva da distribuidora, faz parte do processo, né? Afinal de contas, o Conselho de Consumidores tem como dever de ofício ter esse diálogo contínuo e, de fato, houveram resultados interessantes quanto a os indicadores de qualidade. Né? Quando a gente fala em indicadores de qualidade, a gente fala especificamente principalmente sobre DEC e FEC, né? A duração, primeiro, a frequência de interrupções na energia, né? E o segundo é a duração dessa interrupção. Esses indicadores de qualidade também vão refletir no índice que você falou,
que é o IASC. A informação que nós tivemos é que este ano houve uma queda no indicador. Foi da distribuidora de energia aqui no estado do Pará. E eu não sei te dizer exatamente qual foi, em que percentual, mas assim foi movimentado em grande parte por problemas operacionais no sul do estado. Inclusive, a gente via que tinha muita reclamação inclusive lá. nós tivemos, pelo menos em 3 descentralizadas esse ano, nós direcionamos para essa região. Nós tivemos em Redenção, Paraopebas, Marabá, justamente para poder acompanhar o que efetivamente estava acontecendo lá. E a partir daí, essa última reunião, inclusive, foi para apresentar, na qual a distribuidora pôde apresentar o seu plano de investimentos, plano estratégico, um plano de resposta para tudo isso. E assim foi bem interessante, porque eu percebi que isso é interessante em reconhecer que existe um amadurecimento da instituição, da distribuidora, no sentido de reconhecer que houve uma falha e de que é necessário procurar investir. melhorar, né? Então, assim, na última reunião, o próprio conselho ficou com uma impressão muito boa. Que bom. Dos resultados, porque nós vimos que reconheceram esses resultados e a partir daí já apresentaram um plano necessário de investimentos. Esse plano vocês acompanham, né? Vamos acompanhar. O plano foi apresentado, né? E, inclusive um plano que está prevendo primarização de equipes, plano que está prevendo investimento em rede, investimento em podas, investimento em novas ligações, que foi das questões que, inclusive, resultaram naquela multa que foi aplicada lá atrás para a distribuidora, salvo engano, de 50 milhões. Quase 50, 45, não foi 47? Por aí. E essa multa estava relacionada na demora das ligações. Então, eu acredito que esse indicador de qualidade, ele vai ter isso. Aí, sobre a tua pergunta, o indicador de qualidade tem reflexo na tarifa? Tem reflexo, certeza, é considerado, né? Mas ele é considerado, acima de tudo, no imaginário do consumidor, né? Porque o consumidor de energia, como é que é o consumidor de energia? Ele é aquele que, quando a energia está ali, ele nem percebe. Nem percebe, é só quando falta. Ela está ali, mas quando Se faltou, E é isso, é um serviço essencial, cada vez mais essencial. E esses indicadores estão aí para revelar isso e acabam dando essa sensação sobre a segurança na rede. Eu sempre gosto de falar também, João, da percepção sobre segurança no setor, né? Eu, por exemplo... Importantíssimo mesmo. Eu sou de uma geração que eu convivi, o lugar que eu convivi, a gente tinha segurança na rede e tudo mais, mas eu comecei minha carreira no interior do estado, né? Você é paraense, né? Sou paraense, comecei minha carreira, eu já morei em Altamira, estive na região ali da PA 279 e tudo mais, e vi o que era sistemas sem segurança, né? Quando você não tinha uma ligação, era gerador, ou eram ligações precárias, torres precárias. E aí quando você vive aquilo, vivencia aquilo, você consegue valorizar efetivamente o que foi feito. Isso é muito importante. Então, o consumidor, e aqui esse teu espaço é um espaço para a gente fazer um debate técnico real, né? Ele precisa, muitas vezes, também ter essa visão. Eu acho que é o papel do conselho. Não é simplesmente eu somar a voz do conselho ou o coro das ruas, não. Meu trabalho é tentar ser agência de transformação. E a gente transforma a partir da informação. Tá? A informação correta. Por que a energia é cara? Por que a gente paga uma tarifa e a gente tem usina? E esse teu espaço aqui te parabenizo novamente, está servindo para a gente justamente prestar essa informação. Ah, legal. Cássio, como tu falaste, a gente é paraense, né? Eu sou paraense, sou católico também. E assim, eu confesso, eu estou feliz da COP acontecer aqui, né? A gente sempre precisa, a gente vê que está tendo realmente transformações. Nós temos as nossas deficiências, né? Se acontece um evento em São Paulo, Rio, você vê que também tem alguns problemas, né? Uhum. Não é só aqui no Pará que tem, sim, né? E assim, eu sou um entusiasta da COP. E realmente eu não sei, eu até estou aqui publicamente falando com o Equatorial que eu queria convidá-lo para a gente conversar somente sobre os investimentos que a gente vai fazer na COP, para que a gente tenha, digamos, segurança, como tu falaste, né? Porque vai ter um aumento significativo de consumo, né? Vem uma delegação, são mais de 50 mil pessoas que vêm para cá, ou seja, vai ter muita carga, muita gente utilizando, né? Não só em hotéis, casas, então vai estar assoberbado de pessoas e, obviamente, isso vai aumentar a fatura de energia e a responsabilidade de manter essa energia
funcionando normalmente, sem falta de Segurança. energia. E se houver a falta, tem que ser rápido, é aquele DEC e FEC. Sim. A duração tem que ser pequena se acontecer, porque acontece também em qualquer lugar do mundo, né? Mas se acontecer, nós temos que ter equipes preparadas para que atuem de uma forma rápida, nós temos que ter flexibilidade no sistema para que você possa alterar. Então tem todo um mecanismo que tem que ser feito. E no Círio, geralmente a gente faz podagem, a Equatorial faz podagem, ela revê circuitos, ela revê conexão, passa termovisor, que são os equipamentos que verificam como está a rede. Tu tens noção do que é que está sendo feito na COP? Eu estou convidando agora a Equatorial aqui no ar para que a gente faça esse podcast falando sobre a COP, o que é que a Equatorial está fazendo aqui para que a gente tenha aí uma segurança na COP. Não acha importante isso? Com certeza é fundamental, afinal de contas a COP vai ser o parar para o mundo, é uma oportunidade que nós temos de pensar a Amazônia, pensar mudanças climáticas, pensar todos esses desafios de dentro para fora. Então eu particularmente acho muito importante isso, independente dos investimentos que você passa a receber, mas de provocar esse debate aqui em Belém. Dos pontos da nossa reunião, efetivamente, foi esse, justamente para saber como a distribuidora está se preparando, não apenas em Belém, mas em toda a região metropolitana, onde deve concentrar a maior parte desse fluxo. E foi apresentado um plano, né, de investimento, um plano de estratégia, um planejamento estratégico para justamente atender isso com segurança, principalmente os grandes centros e onde estão concentradas os principais empreendimentos, sobretudo a parte de hotelaria, a parte de restaurantes, então isso está tudo trabalhado. Mas não só esse ponto. Tem um debate que está sendo trabalhado, inclusive não apenas pelo Conselho, mas também pela Defensoria, diz respeito ao acúmulo de fios nas ruas, né, que é algo que, assim, é um desafio não só daqui de Belém, é um desafio de todo o Brasil, sendo de outras capitais tem feio, né? Feio, É e é impressionante. algo que precisa ser trabalhado. Então, nós tivemos já com o presidente, com a diretoria, e falamos da importância da distribuidora fazer isso. Não é simplesmente onde passa a noiva, não. Não defendemos que tenha que dar essa atenção onde vão passar as delegações da COP. Mas é pensar um plano de estruturação, e isso foi apresentado, inclusive... Porque não é só os fios elétricos, né? A gente sabe que é o fio de comunicação, que coloca de uma forma, né, bem... Perfeito. Mas aí tem um detalhe. Isso é importante ser falado, que inclusive essa questão chegou até o judiciário e não é só fio elétrico, inclusive menor parte é fio elétrico. Com certeza. Mas, segundo a legislação e a regulação federal, a responsabilidade pelo equipamento de distribuição é da distribuidora. É da distribuidora. Ela que tem que então, acompanhar, ela tem que ver, é isso. Então, se tem um fio lá, ou ele está autorizado e a distribuidora está recebendo por isso, ou ele não tem autorizado, é clandestino e a fiscalização é da distribuidora. Isso. Então, assim, nesse ponto que nós chamamos a distribuidora e a gente tem visto aí um plano de atuação nesse ponto para trabalhar especificamente esse momento da COP e para que fique também como um legado para a gente. Com certeza. Um legado para que Belém a gente consiga ter uma visualização da cidade com maior clareza, né, sem esse tipo de artefato. Realmente é algo que choca os olhos, né? Você verifica. Tem aqueles CP redes, que são aqueles medidores que foram colocados na época do Grupo Rede, que estão todos... quando eu saí da Equatorial, eles estavam fazendo o planejamento, porque o custo é muito alto, de ir substituindo esses medidores, essas caixas de medição. E também elas ainda existem, elas vivem abertas, sujeitas à chuva, até podendo causar curto-circuitos, problema de risco de vida até, inclusive. Sim. E isso são coisas que a gente realmente tem a olhar. Agora, a minha preocupação maior mesmo durante a COP é que porque vai ter até navio, né? Sim. Já tinham me dito, eu não sei se é verdade, que vão ter... ia ter usinas diesel, usinas solares para atendimento a esse navio. Eu realmente não tenho conhecimento com relação a isso. Não tenho essa informação, até porque muitos desses navios eles têm unidade própria de geração. Mas eles vão ficar ligados, será o tempo todo? É isso que é assim, né? É preciso dizer. Eu inclusive, desse universo de atuação na defesa do consumidor, eu estou num outro grupo de trabalho que diz respeito à hotelaria, acompanhando a questão do aumento de preços na rede de hospedagens em Belém, que é um outro desafio. E assim, já tem a informação de que os navios serão uma alternativa, principalmente para receber delegações
né? Parece que são dois transatlânticos. 2 transatlânticos que vão ser direcionados para receber as transações. Tenho participado de algumas reuniões e tenho percebido que o governo, nesse primeiro momento, está acomodando as delegações em todas as opções que nós temos de leitos aqui na região metropolitana de Belém. Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, movimentos sociais. A Defensoria foi provocada. Existem movimentos sociais que estão efetivamente questionando. Vem cá, nós não somos delegação e eu estou tentando hospedar e o preço está absurdo. Né? Então, parece que já está até equacionando em alguns casos isso. É mais Como eu falo, está equacionando para as delegações. Então, vamos dizer, acomodando essas delegações, de fato, tem acompanhado e existe uma série de medidas. Inclusive, eu soube que houve essa reunião eu não participei, mas de que a rede hoteleira teria disponibilizado mais leitos por uma determinada quantidade. Eu vi falar. E isso é ótimo, tenho certeza que vai dar certo. Mas, assim, a gente precisa também pensar nesses movimentos sociais, porque junto com a COP, João, acontece uma série de eventos paralelos, uma série de debates, e efetivamente é o que enriquece o evento. Né? Então, assim, nosso papel, e aqui eu digo especificamente como um órgão de defesa do consumidor que eu estou representando, que eu represento, é justamente fazer com que você não tenha violação na lei com cobrança de preços abusivos sem justa causa. O nosso conselho vai estar presente para mostrar que nós temos hidrelétrica, né? Nossa energia é limpa, né? Ou vocês não vão falar nada aí, não vão ter nenhum... João, nós apresentamos um pedido para participar da COP. Existe um formato, né? Você tem lá a Blue Zone, a Green Zone, e muitas delas estão ali direcionadas para determinadas autoridades, que a gente está tentando, em parceria com algumas entidades que integram o conselho, ter esse lugar lá para divulgar o conselho, que é o nosso papel, divulgar o conselho. Eu ficaria muito feliz. Eu acho que é importante ter isso. Esse lugar e tudo mais, porque o conselho é a forma que ele tem de estar divulgando o seu trabalho, o seu papel. Mas não só isso, nesse período agora também da COP, mas só não posso trazer a data hoje, mas porque isso está sendo trabalhado ainda dentro dos conselheiros. Nós pretendemos realizar um workshop sobre a 1300. O conselho está capitaneando. Tu até me falaste. Pois é, e eu quero ter você lá. Você tem conhecimento técnico, conhecimento da área e de tudo que você vivenciou no setor enquanto você esteve na distribuidora, em outros lugares. Então, quase 40 anos, né? Ter você lá vai ser muito importante, porque esse workshop é justamente para a gente ter um bate-papo franco, correto, com vários players do setor, inclusive parlamentares, sobre a 1300 e sobre o que está aí as proximidades. E ela deve ficar basicamente se avizinhando ali a COP30. Entendeu? Porque dia 21 deveria ter aprovado a lei, dia 21 de setembro, né? Sim. Aí a gente já vai ter uma noção melhor do que está acontecendo, né? O prazo para ela ser convertida. E um outro detalhe também que eu acho que eu faço questão de registrar aqui é que esse ano o Conselho assumiu um desafio e a gente está nós ficamos meio nessa mesma apreensão que o empreendedor da COP tem, que nós vamos fazer o nosso encontro nacional de Conselho de Consumidores em Belém do Pará. Que legal, isso era um sonho que a gente tinha, né? Só que ele vai ser pós-COP, vai ser 27 e 28, então diminui já um pouquinho o peso, né? Não vai mais ter aquela... Mas que legal, vai ser aqui em Belém mesmo? Vai ser em Belém, vai ser... Já teve uma vez, eu acho, um encontro regional. Foi? Regional? Nacional é a primeira vez. É a primeira vez, Eu já fui para alguns encontros nacionais, na época que eu era do conselho. Era muito legal essas reuniões, você aprende muito, você troca informações e experiências. E aí nós vamos trazer esse debate nacional, ou seja, nós vamos trazer mais de 300 responsáveis pelo setor, vamos trazer aí o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, temos convite para o ministro da Minas de Energia, fazer um grande debate aqui sobre o setor elétrico, né? E também já deixo aqui o convite a você. Obrigado. E a quem se interessar para conhecer o trabalho desenvolvido pelos conselhos, né? Nós vamos fazer esse evento, já temos o espaço, já temos a hospedagem, nós trabalhamos com antecedência, porque o grupo de conselheiros lá, ele é assim, surge a ideia, e aí aquele conjunto disse, vamos, e nós já fomos, e já está marcado. Já que legal, dia 27 e 28 de novembro. De novembro, Legal, eu vou estar presente com certeza absoluta. Só para a gente terminar agora, Cássio,
a gente tá, a 1300 é uma revolução no setor energético do Brasil, com certeza, né? Principalmente mudando encargos, criando alguns encargos, tirando alguns penduricalhos que tem, né? Então, realmente vai ter uma alteração muito grande e as pessoas têm que estar atentas. Eu queria saber do Cássio e do Conselho também, o que é que ela prevê no futuro? Olha, os solares é com certeza uma opção, o mercado livre de energia com certeza é outra opção importante. O que é que você enxerga para o futuro da energia no Brasil, no Pará? Eu já vi uma coisa aqui que foi inédita, que é essa questão de você procurar, de alguma forma, né, ter uma modicidade tarifária em função dos. Isso aí eu estou encantado. Confesso que eu não tinha visto e não tinha presenciado nenhuma informação relativa a isso. Mas tu terias alguma outra coisa que tu pensa o futuro da energia no Pará? Assim, eu conselho o nosso desafio, e eu digo isso muito para os conselheiros, todos os conselheiros têm agendas bem pesadas, têm suas atribuições, e tu sabes muito bem, ser conselheiro, você faz isso realmente por amor à causa, você faz isso, você veste a camisa, você não ganha não é um nada, conselho não que tem... tem uma remuneração financeira, mas assim, é algo que depois que você conhece, você se sente desafiado a atuar. Isso. No meu caso, mais ainda, porque eu trabalho na ponta, eu atendo a Dona Maria, o seu José, com contas absurdas, e eu te digo, João, uma coisa que para mim é mais triste, é quando eu olho uma fatura de energia com uma senhora idosa, pobre, que mora numa casa de madeira, sabe, com uma lâmpada e um ventilador, e eu olho a conta dela e tento de todas as formas, João, tentar tirar alguma coisa ali, achar um erro do Equatorial. Meu trabalho é achar um erro do Equatorial. Onde foi que eles erraram? Mas eu olho e vejo, não tem erro nenhum, é porque é caro mesmo. E eu tenho que dizer para ela isso, João. E às vezes a própria instalação dela, a gente já debateu sobre isso, né? Não uso eficientes, equipamentos velhos, antigos, mas assim, instalações péssimas. O que eu quero te dizer é que não é nada que juridicamente eu possa resolver com uma ação, com alguma coisa. Então, quando eu vejo isso, eu me sinto mais desafiado a dialogar sobre o setor. E apresentar e digo para os conselheiros, a gente só está aqui para propor. Se nós formos para ser um conselho sem proposição, sem movimento, não interessa, acho que todo mundo ali tem consenso nesse ponto. Então, a proposição do redirecionamento, reclassificação da contribuição pelo uso de recursos hídricos é algo que a gente está trabalhando com muito afinco, fazendo cálculo, que tem que fazer conta. Isso é só no Pará aqui, né? Só que tá saindo tu sabes que já houve um projeto desse tipo para o Rio São Francisco. Foi. Mas ele não avançou, ainda não conseguiu investigar se teve alguma influência, uma questão política e tudo mais. Mas é com base nesse estudo que a gente está desenvolvendo essa caminhada. Outra questão que nós estamos trabalhando são as questões relacionadas a perdas irrecuperáveis, que é um encargo que vem para a conta dos consumidores e que são de dívidas de entes públicos. Conta do poder público, que muitas vezes não são pagas, e elas entram numa rubrica e entram como conta do poder público. Então, o que eu quero te dizer com isso? São propostas do Conselho que, naturalmente, a gente pode propor, mas quem vai efetivamente aprovar é o Legislativo, é o regulador, né? Mas nós vamos fazer a nossa parte, que é propor e movimentar a sociedade. A minha esperança para o setor é que, de fato, a 1.300... dependendo da quantidade da aprovação das emendas que estão lá, eu não conheço todas, ela trará assim uma transformação significativa com certeza. no setor, e eu te digo, não apenas pelo tarifa social. O tarifa social mudou, principalmente para esse público mais carente, mas para previsão, outro ponto importante é a previsão de abertura do mercado em 2027. Mercado Livre, 1º de dezembro de 2027. O que vai ser isso? Você vai poder escolher o seu gerador. Então, eu conheço modelos, por exemplo, na Europa, onde você escolhe o seu gerador de energia e se você escolher aquele gerador, você ganha um ano de plano de saúde. Você ganha um aparelho de celular. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, isso realmente vai ser uma transformação no setor. E, além disso, o que está previsto inicialmente, algumas correções de distorção quanto a subsídios. É um absurdo o consumidor... Colocam tudo no CDE, tudo é no CDE. Tudo é no CDE. E principalmente alguns subsídios que surgiram para estimular energias renováveis, mas que hoje perderam a razão de ser. A gente tem aí a geração... A solar já está acontecendo. O sistema sendo sobrecarregado pela inclusão da geração de energias renováveis e esses setores subsidiados, né? Inclusive tem um artigo muito interessante do Edivaldo Saldanha, que é um grande
articulista aí do setor, que ele fala sobre Robin Hood e as avessas. Ou seja, o setor ele tira do consumidor cativo esse valor, ou seja, ele coloca a conta do subsídio nele, mas ele está subsidiando quem tem uma placa, um dinheiro para pagar uma placa para chamar de sua. Então tem algumas correções que eu acho que a MP 300 vai resolver, então eu te confesso assim que eu sou otimista. Tu sabias que eu até falei para o deputado que eu acho que poderia, nesse momento até, procurar rever essas distorções que existem tarifárias, a questão do Pará, mas vai ser difícil, porque o espaço de tempo tem que ter muita discussão com relação a isso. Mas olha, nós estamos terminando. Cássio, foi muito valoroso esse bate-papo. Eu tenho certeza que você, com a sua experiência, seu conhecimento, seu comprometimento, tem ajudado muito o Pará, né, para que a gente possa realmente ter conhecimento das situações que hoje o nosso Pará enfrenta com relação à energia. E eu espero que vocês, nossos ouvintes, nossos espectadores, as pessoas que estão nos vendo agora, tenham obtido essa informação que vai ser muito valorosa para que você possa começar a enxergar e conhecer o que contribui para o aumento da sua energia. Cássio, muito obrigado. Eu deixo o espaço agora aberto para você dar o seu encerramento. João, parabéns novamente. Espaço muito importante. Tenho certeza que vai ter audiência aí cativa e certa de não só os representantes do setor, o conselho, e eu já vou fazer questão de divulgar junto ao conselho teu espaço. E te dizer que é importante fazer isso, ter espaços para provocar debates técnicos, debates qualificados, porque só assim a gente consegue transformar o setor. Né? A gente precisa realmente levar para as pessoas a informação correta, responder as perguntas com as respostas certas, para que o consumidor devidamente empoderado, ele possa efetivamente fazer as escolhas certas na eleição, né, no momento certo. Isso, e olha, você considere sempre convidado para estar presente, o conselho como um todo. Por favor, me mantenha informado de todas essas informações que você colocou hoje, coisas inéditas, né? E a gente está acabando, é o nosso segundo episódio do É Livre com João Lobato, né? Que é o primeiro podcast referente à energia, que trata só a energia do Brasil, do Pará e da Amazônia. Então, vem se ligar com a gente e espero você no próximo episódio. Um abraço.